TVT Cidades. Olá, muito boa noite para você que estava com a gente até bem pouco tempo aqui na Rádio Brasil Atual, acompanhando o Jornal da Rádio Brasil Atual e que agora, dentro do Jornal da Rádio Brasil Atual, acompanha o quadro TVT Cidades. Hoje aqui no nosso estúdio na Avenida Paulista, o Rodrigo Valverde, que é pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes. Rodrigo, seja bem-vindo, boa noite, tudo bem? Grande Cosmo, boa noite Rafael. Boa noite, bem-vindo. O Fábio que vocês por sorte não estão vendo, nem o Romildo Campelo que está aqui com a gente. É uma honra participar aqui, TVT Cidades. Sou também telespectador do grupo todo aqui e é uma honra hoje estar aqui participando para as pessoas conhecerem um pouco da nossa história aí, do nosso projeto e do nosso desafio. Maravilha. Rodrigo, o TVT Cidades tem o objetivo de discutir problemas, desafios e, quem sabe, apontar soluções aí no tangente às questões relacionadas às cidades. Mogi das Cruzes está muito próximo daqui de São Paulo, da região metropolitana. Imagino que deva ter problemas como qualquer outra cidade, como qualquer metrópole. Queria que você trouxesse para a gente, você que foi vereador na cidade, queria que você trouxesse um relato de qual é hoje a real situação da cidade de Mogi das Cruzes. Cosmo, essa pergunta, a gente ri para não chorar, porque a cidade é onde, nossa região ali do Alto Tietê, é onde nasce o principal rio do estado, e a primeira cidade que polui, a gente tem esse título que não é nada confortável a gente ter esse título da primeira cidade poluidora do Rio Tietê. Esse é um desafio. Nossa cidade ela tem mais da metade do seu território. Ela é a maior cidade territorialmente da Grande São Paulo. Só perde para a capital, mas todo o entorno, todo o cinturão da Grande São Paulo, o maior espaço territorial é Mogi das Cruzes. Mais da metade disso é de preservação ambiental, que a cada dia tem menos área preservada. Os nossos jovens, o trem sai lotado da cidade, porque a cidade não comporta, não tem demanda para atender o emprego da juventude e também dos pais de família. Então esse é um desafio também, a gente conseguir gerar empregos, não só para a geração mais experiente, mas também para essa geração do futuro. A cidade que já foi conhecida como cidade universitária, o Cosmo, para quem não sabe, já sofreu lá como tantos estudantes, hoje também oferece poucas vagas. É um desafio também a gente não só fazer valer esse título de cidade universitária, como também fazer os grandes empregos do futuro. Ser uma cidade assim de muita tecnologia, muita inovação. A segurança é a principal preocupação e os prefeitos comodamente falam, é problema do governador. E a gente quer falar justamente o contrário. Não, o problema é do prefeito, o problema é da cidade. É na cidade que consegue combater a violência de fato. Começa na iluminação, começa na própria oportunidade para os jovens, começa na cultura. E assim que a gente vai fazer. Nós vamos enfrentar a questão da segurança pública na cidade, não terceirizar para o governador, que a gente sabe que no nosso estado o que menos tem é segurança pública. Então se a gente terceirizar, piora. Enfim, é só um esboço, mas temos um caos na saúde, 7 horas o cidadão mogiano para ser atendido nos equipamentos de saúde da cidade, mais de 4.000 vagas faltando nas creches da cidade. Enfim, a cidade tem problemas de mobilidade urbana gritantes, não tem nenhum planejamento. Vem empreendimentos lá com licenças muito esquisitas, muito estranhas, sem nenhum impacto de vizinhança, sem nenhum impacto ambiental e gera um caos no desenvolvimento da cidade. Então são vários desafios que a gente está com um grupo muito bacana, estudando cada sintoma e apresentando o diagnóstico. Pois é, Rodrigo, você que já foi vereador, você é pré-candidato numa chapa que envolve uma frente para enfrentar, inclusive, uma série de administrações que são consideradas muito ruins na cidade de Mogi das Cruzes. Você elencou uma série de problemas. A construção do programa de governo do seu partido já está contando com a participação não só de especialistas, mas também está ouvindo a população, e de que forma a população pode participar na construção desse programa? Só para a gente não arrumar briga lá, Rafael, você falar que o programa é do nosso partido, arruma um problema danado com os outros 8 partidos da frente. Da frente. Nós estamos lá com 9 partidos políticos, né? Partidos do campo progressistas, Solidariedade, PDT, PT, PCdoB, PSOL, partidos de centro-esquerda, ambientais como Rede de Sustentabilidade, que está contribuindo muito, o Partido Verde, um grande parceiro, e até partidos um pouco mais à direita,
como o Partido da Mulher Brasileira e o Democracia Cristã. E a gente juntou em toda essa frente mais os movimentos sociais da cidade e a própria população. Nós estamos com lideranças que fazem parte do movimento de todas as regiões da cidade, de todos os bairros. Então o diagnóstico vem ali da ponta mesmo. Não tem como a gente não sofrer junto, porque vem muito detalhado, vem muito específico o sofrimento das pessoas na espera do ônibus, no atendimento da saúde, falta de vagas em creches, enfim. Muitas biqueiras em bairros nobres, em bairros periféricos. Infelizmente está sendo a oportunidade para a juventude, que tanto o prefeito atual quanto os anteriores não resolveram esse problema na raiz. E muitos técnicos, muitos acadêmicos, muitos trabalhadores da cidade que já trabalharam em gestões anteriores, que já trabalharam em gestões de outras cidades que deram muito certo. Então, eu não tenho dúvida que a hora que a população tiver acesso aos programas, os concorrentes não vão ter o que falar, porque todos esses problemas que eu esbocei, e é unânime, até os meus adversários vão concordar com esse diagnóstico, a cidade vai saber que o atual prefeito não deu conta e que os prefeitos anteriores que estão tentando voltar também não deram conta. Então, só vai ter um caminho para Mogi das Cruzes ter a prosperidade que o povo tanto espera. Rodrigo, você foi vereador na cidade, né? E a gente costuma fazer essa pergunta para os convidados que vêm aqui. Você é postulante, você é pré-candidato à prefeitura da cidade. Os desafios são imensos, como você acabou de falar. Gargalos das principais cidades do país com acima de 200 mil habitantes, sabe que vem saúde, educação, moradia, infraestrutura, mobilidade. Sabendo desses desafios, o que te levou a te colocar teu nome à frente do Partido dos Trabalhadores? A gente sabe que é uma candidatura ampla, tem um guarda-chuva de partidos, além da federação de partidos que compõe esse projeto. O que levou a te colocar o teu nome à disputa aí na prefeitura de Mogi das Cruzes? Cosmo, eu fui vereador com mais 22 colegas de parlamento, porém o único que trazia os problemas da cidade, encaixava no orçamento, que fazia propostas das prioridades, que tirava de outros setores que não eram tão prioritários assim, favorecimentos a grupos econômicos da cidade, e a gente fazia esse debate e a população vinha com a gente. Tanto é verdade que a população não quis continuar como estava. Era um grupo político do Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL, do Bolsonaro, que historicamente comandava a cidade, e nunca perdia a eleição, até pelo contrário, a cidade mesmo tendo segundo turno, eles venciam as eleições em primeiro turno. E a cidade concordou com toda a maneira irregular de comandar a cidade, de direcionar as riquezas naturais, os empreendimentos imobiliários, a receita, o comércio, os serviços, a agricultura, a indústria. Então a cidade viu como que a cidade estava, como essas administrações anteriores estavam prejudicando o real desenvolvimento potencial de Mogi das Cruzes. E de fato concordaram com a nossa narrativa e não renovaram com aquele grupo que nunca tinha perdido a eleição até então. Porém, não quiseram votar no PT, vocês acompanharam aqui a história do Brasil de 2013 para cá. Em Mogi das Cruzes esse antipetismo era muito forte, então concordaram com a nossa narrativa, admiraram a nossa atuação enquanto parlamentar, vinham conosco nos movimentos de rua, nós conseguimos vitórias importantíssimas que a cidade nunca conquistou. E quando a gente liderava movimentos, a cidade vinha junto com a gente, a classe média inclusive. Porém, na hora de votar, escolheram um candidato que era do grupo do Valdemar, mas de forma periférica. Sempre apoiou os candidatos do Valdemar para prefeito. E era uma maneira antitradicional de fazer campanha pela internet. E acharam ele mais simpático que a gente. E canalizaram o voto para ele. Ele ficou um pouco só na nossa frente no primeiro turno. Quase que nós fomos para o segundo turno. Porém, a cidade não gostou da atuação. E agora a nossa disputa existe um sentimento hoje na cidade que quer trocar o que está aí. E aí nós vamos ter que dividir o sentimento. Não vamos arriscar mais, ou vamos continuar, agora vamos votar certo, agora vamos votar no que nos agrada, no que nos representa. Então são esses dois sentimentos que vão estar em disputa. E é PT e PL, mas os dois com uma gama de partidos por trás. Agora vamos falar da geração de empregos. Você estava contando para a gente que a cidade de Mogi sofreu muito com a desindustrialização, reflexo das políticas que foram colocadas pelos governos anteriores, em todos os níveis, né? Federal, estadual e até no município. Como é que vocês pretendem atrair de novo empresas para a cidade de Mogi das Cruzes, sempre com um cuidado também
com a preservação do meio ambiente, uma vez que Mogi tem grande parte Sem do dúvida. seu município em mananciais, né? Para a sorte de Mogi das Cruzes, que é uma terra abençoada, o maior espaço de indústria pesada, o maior espaço da América Latina fica em Mogi das Cruzes. São 15 milhões de metros quadrados destinados à indústria, que chama Taboão, tanto o bairro quanto o distrito. E está totalmente subutilizado por N motivos, né? Um deles é o grupo econômico mandar na política. Então a gente vai vender isso, lógico que precisamos entender o que o mercado quer e a prefeitura vai fomentar a qualificação profissional para o que o mercado deseja. As indústrias que vão eventualmente se instalar nesse espaço, nós vamos combinar com o mercado a mão de obra que está faltando, a mão de obra que de fato atende às expectativas, e a prefeitura vai ser ali um fomentador, e os jovens de Mogi das Cruzes não vão mais precisar sair 4 horas da manhã de casa para pegar um trem lotado. A cidade que ele mora, que ele cresceu, que ele construiu a história dele, também vai ser a cidade que vai acolhê-lo para ele ter a sua própria renda, o seu próprio emprego e construir a sua própria história. E a gente acredita muito nisso, já estamos conversando com alguns setores industriais, estamos conversando também com setores agrícolas, com os próprios comerciantes, com os prestadores de serviço, e eu acredito que é assim que a gente administra para todo mundo. Claro que nós temos um viés que faz a gente ter um carinho maior para a classe trabalhadora, mas a gente também tem que entender como funciona todo o sistema e conversar com todas as forças, com todas as frontes, e política é justamente conciliar todos os interesses que todo mundo ganha. E é assim que a gente quer que esse preconceito contra a gente seja quebrado e a gente governe Mogi das Cruzes de uma forma que Mogi merece. Rodrigo, eu vou aproveitar a oportunidade dessa pergunta do meu colega, que é o Rafael, sobre empregabilidade, geração de emprego e renda. Eu sei que você é muito próximo do ministro do Trabalho, Emprego e Renda, Luiz Marinho, que foi prefeito de São Bernardo, hoje ministro do governo Lula, vai muito a Brasília. Um grande mestre. Vai a Brasília. O que o governo federal hoje pode ajudar em caso de um projeto vitorioso de vocês em Mogi das Cruzes, o diálogo envolvendo essa questão, proximidade com o ministro do Trabalho, o governo federal, trazer investimentos, dialogando com empresas para que, de fato, se instalem em Mogi das Cruzes? O ministro Luiz Marinho tem toda uma equipe que entende como ninguém o que está acontecendo no mundo. Essas tecnologias que agora empregam e ao mesmo tempo querem escravizar, ele está enfrentando um debate muito válido que, se as pessoas entenderem, a sociedade caminha com ele, e eu não tenho dúvida que isso será fundamental para Mogi das Cruzes. Toda essa articulação para atrair empresas, para atrair investimentos, para atrair as próprias empresas de tecnologias, Mogi das Cruzes tem condições de oferecer como poucas cidades no Brasil têm. E, inclusive, vou estar conversando com o Luiz Marinho ou amanhã ou quarta-feira, estou esperando ele me retornar. E se a gente pegar a história de Mogi, teve 2 prefeitos super bem avaliados. Um deles é o Valdemar Costa Filho, que abriu a Mogi Dutra e a Mogi Bertioga. E o engenheiro desse progresso, o idealizador de fato, está vivo, está com seus 99 anos de idade e está nos apoiando. Inclusive a filha dele vai estar conosco nessa caminhada, que é a esposa do Dr. Gondim. Quero mandar um abraço aqui para ele, que foi deputado por 5 mandatos. E ele tem esse histórico de progresso na cidade que a gente vai querer continuar, e os últimos prefeitos, infelizmente, colocaram um freio nesse legado. Medo da cidade se desenvolver, de crescer, e aquele grupelho perder o controle da cidade. Então é algo que ele travou lá no passado, que a gente vai fazer agora que a filha dele não trave. E um outro prefeito que saiu super bem avaliado, hoje é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. E ele fez as obras estruturantes que a cidade pedia. Fez tudo errado, mas fez. Por exemplo, uma obra de mobilidade urbana que era justamente cruzar na região central da cidade a linha férrea da cidade, que corta a cidade de ponta a ponta, de leste a oeste. E ele gastou 150 milhões de reais, porém esse investimento veio do governo federal, que era governo do PT na época. A cidade nunca teve uma política de moradia popular de verdade. A primeira vez que conseguiu gerar milhares e milhares de imóveis, realizando o sonho das pessoas, cerca de 16 mil. Isso é muito relevante numa cidade de quase 500 mil pessoas. Foi esse prefeito, programa Minha Casa Minha Vida, que é do governo federal do PT. As obras de urbanização das periferias da cidade, como a região da Vila Nova União, da Vila Estação, do Aeropó, as regiões mais pobres da cidade mesmo,
foi o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento do governo Lula. A urbanização do maior distrito da cidade, Córrego dos Canudos, que ajudou ali na mobilidade desse distrito, que era todo travado na Avenida Japão, também obra do PAC. E assim a gente pode falar de SAMU, de UPAs, de Única, num distrito muito popular também que chama Jundiapeba, tudo obra do governo federal. Mas esse prefeito, com muita habilidade e até falta, ia usar o termo mais pesado aqui, falta de gratidão, ele passou para a cidade que ele fez aquilo com orçamento próprio, o que era uma grande mentira. Só era possível ter todas essas obras que melhoraram a vida das pessoas via governo federal. E a gente vai desmascarar agora nessa campanha porque nunca teve essa oportunidade de falar. O povo ficou sem o governo do PT desde 2016, praticamente desde 2014, que a Dilma não tinha mais poder sobre o orçamento da União. E a cidade viu seus moradores de rua aumentar, viu as filas na saúde aumentando, viu a falta de construção de creches. Antes eram construídas em dezenas, agora é uma a cada 2, 3 anos. Então a cidade sofreu muito quando faltou o governo federal na cidade. E só tem um jeito da cidade ter essa prosperidade novamente. Então a gente vai aí conectar o passado com o futuro, e esses 2 prefeitos que foram bem avaliados, hoje esses progressos, as vitórias que eles conseguiram para a cidade, só tem caminho com a nossa frente que a gente lidera. Agora, Rodrigo, você falou da questão da segurança. Você disse que a polícia do estado de São Paulo, eu entendi que ela é uma polícia violenta e que não consegue oferecer para a população a segurança necessária. Você pretende também estimular a participação das guardas municipais na segurança pública de Mogi das Cruzes? Isso significa o quê? Também tenho muita honra, vou mandar um abraço aqui para a Érica Branco, que ela foi presidente do Sindicato dos Guardas Municipais, está conosco nessa caminhada também. E as vitórias que a categoria teve foi muito graças a Érica Branco, que conhece tudo de guarda municipal, inclusive os seus problemas. E a gente precisa, de fato, aumentar o efetivo da guarda municipal, tem orçamento para isso, mas precisamos mais do que isso, humanizar, qualificar, motivar, treinar, para a guarda municipal ser uma guarda comunitária, que interaja com a comunidade, que conheça a comunidade, que a comunidade veja a guarda municipal como uma amiga, como uma protetora, e não como uma opressora. Isso vai ser exemplo, inclusive, para a Polícia Militar, que o déficit lá também, hoje o que tem de efetivo da Polícia Militar do governo estadual é menor do que quando a população era metade. Veja o caos na segurança pública. E é claro que os governadores que passaram por aqui sabem disso. Então isso é um projeto, não é uma incompetência só. Uhum. Então a gente não pode contar com a Polícia Militar, infelizmente. Claro que nós vamos aproveitar, conectar, articular, sincronizar as ações. Claro que nós vamos chamar o governo estadual para ajudar na cidade no que for necessário, mas nós não vamos ficar refém do governo do estado para depender da segurança pública na cidade. Eu participei de um programa na minha adolescência que chamava Guarda Mirim, que era um programa que oferecia renda para os jovens, e eram 4.000 jovens na época. Renda, cultura, lazer, qualificação profissional, esporte e educação. E ainda a gente se alimentava, e aí a gente tinha um auxílio no Vale Transporte. E eu não conheço nenhum desses meninos e meninas que atuaram comigo na Guarda Mirim na minha adolescência que não são pais e mães de famílias exemplares hoje. Então é fruto que a política pública de fato faz a diferença. E os meus amigos da periferia, que eu sou filho da periferia, que não participaram desse programa, eu vi vários se perderem pelo caminho, seja perdendo a vida muito cedo, seja indo para a prisão, seja indo para o vício, seja indo para o alcoolismo. Então eu não tenho dúvida que isso é política pública de verdade que impede a violência lá na frente. E a gente vai investir muito num programa, lógico, agora no século XXI, né? A gente não vai dar esse nome de Guarda Mirim, vai ser um pró-jovem. E vamos garantir uma cidade iluminada, vamos garantir... câmeras de vigilância. É isso. Lazer. Então nós temos condições do município cuidar da segurança pública da cidade e não ficar dependente do governador. Vamos aproveitar a oportunidade, chegando aqui perguntas e pessoas participando no chat no YouTube da TVT, da Rádio Brasil Atual. Várias pessoas aqui dando boa tarde, boa noite, enfim, tem a Dara Johanna, tem a Gisele Melo, o Marcos de Paulo, a Kelly Oliveira, o Cássio dos Anjos, dando boa tarde para você, parabenizando pela tua participação aqui, o Luiz Davi Costa Faria,
enfim, Valdir Bandeira. E tem uma pergunta não, tem uma concordância, aliás, e uma constatação do Fábio Pereira. Ele fala, Valverde, estava falando que a gestão passada construiu pontes inimagináveis em Mogi das Cruzes. É alguém que já mostrou por vezes que sabe dialogar com a política, enfim, alguém precisa de gente como você para dialogar mais e levar políticas concretas para a população de Mogi das Cruzes. Aí também tem outros participantes aqui, o Ariosvaldo Piau, falando das políticas públicas que hoje são um fracasso na cidade de Mogi das Cruzes, João Deline Maurício dando boa noite, te elogiando, a Sandra Mara Rangel, dizendo que você é um dos mais preparados para cuidar de Mogi, tem o Luiz Rei, falando da cultura, que é importante, economia local, aí fala de transporte, a questão da educação para as crianças, direito fácil deve ser alguém ligado à faculdade de direito, ou fez faculdade com você, não sei, dizendo grande líder. Mas direito não é fácil, não. E a Arineuza Vieira, ela fala, é preciso eleger Valverde agora que Lula está no governo federal, pois assim teremos grande melhoria em Mogi das Cruzes. Eu vou aproveitar essa participação aqui da população. Ninguém falou mal aí, Cosmo? Pode falar a verdade, pô. Não tô chegando ainda. O Cosmo tá querendo me agradar aqui, viu, gente? Não conseguindo ler muito. Mas tem uma pergunta que é muito pertinente no que diz respeito à participação popular e programa de governo. As gestões petistas, eu sei que é uma frente ampla, mas é uma marca lá em Mogi das Cruzes, mas tem uma questão da participação que é orçamento participativo. Em caso do projeto vitorioso em Mogi das Cruzes, pretende implantar Vou copiar o Luiz Marinho. Orçamento participativo em Mogi das Cruzes? Vou copiar o Luiz Marinho de São Bernardo do Campo, que tinha um orçamento participativo. Claro que tem todo o mérito lá do pessoal do Rio Grande do Sul, que implementou esse modelo, mas o Marinho ele inovou e otimizou ainda mais. E eu já vou pedir aí para a Nilza, para o próprio Marinho, nos ajudar. Vai ter o orçamento participativo em Mogi das Cruzes, sem dúvida, de uma maneira que o povo participe de fato e não só cumpra a tabela, como a gente vê por aí. E todas essas bandeiras aí do sucesso dos governos do PT, como o bilhete único, o CEL, nós vamos, sem dúvida nenhuma, implementar, utilizando toda a tecnologia atual, as experiências que deu certo, que não deram certo, para nos espelharmos, esses programas de renda. Então o nosso programa de governo está muito bacana e a gente dividiu ele em 3. O que nós vamos, sem dúvida nenhuma, conhecendo muito bem o orçamento da cidade, a correlação de força, a legislação, etc, etc, o que nós vamos fazer em 180 dias, o que nós vamos fazer nos 4 anos e principalmente o que nós vamos preparar, deixar alicerçado para os próximos prefeitos manterem a cidade no caminho do desenvolvimento. Ou seja, então tá algo muito concreto, a gente está buscando a utopia, mas degrau por degrau. Em curto, médio e longo prazo. Exatamente. Esse é o termo, inclusive, que o pessoal do programa de governo fala. Rodrigo, e a gente sabe que governar a cidade ela é sempre uma grande dificuldade e aumenta ainda mais essa dificuldade quando você tem um legislativo refratário ao teu programa. Como é que está a articulação entre a chapa, né, para o executivo e também para a vereança e a participação das mulheres? Inclusive, as mulheres vão fazer parte do teu grupo de governo no caso da sua vitória? As mulheres estão mais do que empoderadas. Tem gente até que defende que tem que trocar o candidato e colocar uma mulher. A minha sorte é que a gente construiu algo muito forte enquanto vereador ainda. Então, as mulheres vai representar esse projeto, sem dúvida nenhuma, a curtíssimo prazo. Nesse aqui, elas vão ter que nos apoiar. Mas se você pegar o programa de governo, mais da metade deles está sendo construído por mãos femininas, empoderadas, não só para cumprir tabela, para cumprir cota, porque não tem nem isso ainda nessa fase de pré-campanha, mas elas estão ativas, o movimento. Mas vocês vão ter preocupação de colocar nas secretarias mulheres, exato, por exemplo? Está no nosso programa de governo a criação da Secretaria da Mulher. Inclusive já se preparando para a oposição falar, vai criar mais uma secretaria? Que a gente conhece como que enganam a sociedade falando que quanto mais secretaria é mais gasto. Isso é uma mentira. Então nós vamos estar com esse compromisso e as mulheres que defendem o empoderamento, a igualdade de gênero estão conosco. Isso é o que mais nos honra e eu tenho certeza que elas não vão deixar a gente vacilar enquanto estiver governando.
Por falar nisso, como é que é hoje o cenário da participação popular em Mogi das Cruzes? Existe algum canal? Existe participação? Quem está lá na ponta, de fato, pode sugerir, pode falar, se sente presente, se sente peça nesse governo atual na cidade de Mogi das Cruzes? Eu que sou ativista político tenho que ficar procurando quando que vai se discutir o orçamento da cidade. Eu que sou ativista, imagina a população que não é envolvida na política ativamente. Então, e é um cumprimento de tabela que quem vai é só assessor de vereador de base, é só gente da prefeitura comissionada. E quando aparece gente do povo propondo, questionando, se indignando, eles mandam escrever num papel e guardam esse papel em algum lugar que nunca vai para orçamento de verdade. Nem eu, como vereador, fazendo as emendas, a gente conseguiu sucesso batendo com o status quo da cidade. Então, de fato, hoje não existe e nunca existiu a participação efetiva da população na discussão do orçamento. E vai ser uma revolução, porque quando a população discute o orçamento, ela inclusive entende os problemas. Ela fala, poxa, essa creche que eu quero aqui para amanhã vai ter que ser só o ano que vem. Inclusive o que é prioridade. É isso. Né? Por falar nisso, e os conselhos? Educação, saúde... Existem conselhos lá? Existem conselhos e todos eles, sem exceção, mais da metade comandado por cargos em comissão da prefeitura. Ou então, seja, é um desafio também. Conselhos fakes. E eu pequei com uma resposta para o Rafael de como que está a montagem da disputa do Legislativo. A gente está com 9 partidos políticos, o PMB é um desafio conseguir eleger algum vereador pelo PMB, porque a gente não conseguiu ainda terminar a chapa. O Democracia Cristã, a chapa está formada e tem grandes chances de ter um representante na Câmara pela primeira vez na sua história. O PDT certamente terá representante, hoje não tem. O Solidariedade já tem representante, pretende não só manter como ampliar. O PSOL já tem representante, pretende ampliar. A Rede não tem representante, pretende ter pela primeira vez e tem chance. O PV, meu amigo Romildo Campelo que está aqui, já tem representante, ele pretende também ampliar. Nós vamos trabalhar para que não. Certo? Porque estamos juntos. Tô brincando, torço muito para que tenha mais parlamentares do PV lá. O PCdoB já teve representantes, não tem hoje, mas tem grande chance de voltar. E o PT tem uma cadeira e a gente também tem o desafio de ampliar. Então vocês estão vendo aí, se tudo der certo nos objetivos de cada partido, a gente pode ter metade da Câmara conosco, já de cara, eleitos na coligação que nos apoia. Agora, caso a gente eleja menos da metade, que tem essa chance, sinceramente falando, a nossa relação com os parlamentares da cidade ela é boa. E enquanto eu fui vereador, um ou dois tinha um atrito muito forte comigo, a grande maioria tinha uma vontade danada de vir comigo e não podia por questão partidária, por questão de apoio ao prefeito, de lealdade ao prefeito da época. Mas eu não tenho dúvida que, em sendo prefeito, a gente vai ter uma excelente relação com o Legislativo, porque muitos até gostavam da nossa maneira de atuar como vereador. E eu vou querer dar a mesma liberdade para eles, para não ser um vereador ali que só fala amém para o Executivo, para ser um vereador que de fato defenda o seu legado, defenda o seu segmento, o seu bairro, enfim. Até porque a independência dos poderes faz parte da democracia, exatamente, fortalece muito a democracia. Importante. Desde que seja, de fato, um legislativo que seja propositivo, que articule, que proponha de fato, né, e não diga só amém para o executivo. Rodrigo, infelizmente nosso tempo acabou. Poxa. Quero agradecer demais a tua participação aqui no TVT Cidades, desejar sucesso no teu projeto, na tua caminhada lá em Mogi das Cruzes e quem sabe poder te receber aqui, vá eleito lá na cidade e venha falar com a gente aqui sobre a administração de Mogi das Cruzes e os projetos para o futuro. Eu quero falar cidade. com vocês, mas no estúdio da TVT em Mogi das Cruzes. Quem sabe, né? É um projeto. Obrigado, viu? Eu que agradeço. Obrigado, Rafael, Cosmo, Fábio, Boa Romildo, sorte. que está me acompanhando aqui, toda a equipe da TVT que nos atendeu tão bem aqui na Avenida Paulista, num prédio bonito, viu, gente? A cada um que está participando ou que vai participar mais tarde, que acredito que vai ficar rodando mesmo depois que acabar aqui esse programa ao vivo, importante de debater. Quero agradecer demais aqui o espaço e dizer que estamos muito otimistas e realistas. De fato, pela primeira vez em sua história, uma cidade historicamente conservadora como Mogi das Cruzes está mudando, já mudou na última eleição em 2020, já deu uma votação expressiva para o Haddad e para o Lula, tanto no primeiro turno quanto no segundo, e agora
vai ter um representante desse campo aqui que o povo tanto precisa pela primeira vez em sua história. Obrigado. Maravilha. E a gente vai encerrando então aqui mais uma edição do TVT Cidades, hoje com a participação do Rodrigo Valverde, que é pré-candidato à Prefeitura de Mogi das Cruzes, fechando mais essa edição também do Jornal Brasil Atual, que volta amanhã a partir das 5 da tarde, com mais informações para todos e todas. Os trabalhos técnicos aqui na Rádio Brasil Atual de Fábio Balbini na apresentação, Cosmo Silva e eu, Rafael Garcia. Nossa equipe técnica também no Twitter da TVT, o Adilson Freitas e o Guilherme Dias. A produção é da nossa fabulosa Larissa Borer. A todos que nos acompanharam, um ótimo final de segunda-feira e amanhã, a partir das 5 da tarde, mais uma edição do Jornal Brasil Atual. Até lá. Tchau. Rádio Brasil Atual. Para sugestões e comentários, entre em contato conosco por e-mail redação@jornalbrasilatual.com.br ou WhatsApp DDD 11 96893 7672. Acompanhe a nossa programação também pelo site redebrasilatual.com.br. Você sintoniza 98,9 FM. Rádio Brasil Atual.